Oi galera do Dinastia, hoje nós vamos fazer uma resenha de um livro, na verdade de uma HQ, e a gente tá testando esse novo formato, porque a gente entende que a HQ é um material muito detalhado e que filmar na minha mão não teria o mesmo impacto do que filmar de cima, como se você estivesse sentado numa mesa lendo a mesma HQ. Bom, a primeira dessa série é o Minha Coisa Favorita é o Monstro, da Emil Ferris, e é um quadrinho da nossa parceira Companhia das Letras. Na verdade, ele sai com o selo Quadrinhos na CIA. E basicamente ele conta a história da Karen, que é uma menina de 13 anos que tá começando a aprender as coisas da adolescência e da vida, só que ela enxerga o mundo de uma forma um pouco diferente. Ela se vê como um monstro. Então essa aqui é a Karen. Bom, na história a gente conhece a Karen, o cortiço onde ela vive. Então, consequentemente, a gente conhece a mãe, o irmão e os seus vizinhos. Bom, o livro conta a história de um crime que aconteceu nesse cortiço, que a vizinha da Karen foi assassinada. Então, a história basicamente mostra a Karen tentando descobrir quem ela é, né? Porque ela se descobre uma adolescente lésbica. Ela quer descobrir quem cometeu o assassinato. Ela quer descobrir a relação que os familiares dela tinham com a vizinha, que é a Annika, que foi quem foi assassinada. Ela quer saber o que aconteceu no passado dela, o que pode ter sido o motivo para esse assassinato. Ela conta também sobre como é ser uma adolescente que se enxerga de maneira diferente. E o livro, ele se passa todo na mente da Karen. Então, no começo, eu demorei pra entender o que estava acontecendo e por que a história ia e vinha sem tanto nexo, né? Só quando viraram pra mim e falaram, você percebeu que quem tá contando a história é uma criança. E aí, tipo, tudo mudou e fez sentido pra mim. Porque se uma criança tava contando a história, era óbvio que ela não ia ter uma linearidade, porque, né, as crianças ainda não são tão fáceis, não conseguem compreender isso com tanta facilidade. Bom, o motivo principal da gente mostrar o livro dessa forma é pra vocês perceberem o talento da ilustradora, da Emil, porque ele foi todinho ilustrado usando caneta Bic. Então, todos os desenhos foram feitos com caneta Bic colorida ou azul e preta, enfim. Todos desenhados em folhas que imitam folhas de caderno, né? Os detalhes são absurdos. Eu vou até botar um pouquinho mais perto aqui, ó, pra vocês verem os detalhes. É lindo. A história também tem um diferencial, que ela não conta com balões, né? Ela é toda solta, o que talvez dificulte um pouco a leitura se você não tá acostumado a ler quadrinhos dessa forma, né? Sem os balõezinhos determinando onde começa e onde termina. Ela também desenha com lápis. O talento dela é absurdo, os detalhes que ela faz com lápis é absurdo. E outra coisa que é muito legal, e aí é um trabalho da CIA, deixa eu procurar aqui direitinho. Então, a revista, cada capítulo termina e se conclui com uma... termina e se conclui, não. Começa com uma capa de revista. E essa capa foi toda adaptada para o português. Então, esse foi um trabalho da CIA. Então, eles trocaram o título para Medonha. E eles trocam qualquer texto que aparece na revista. Também foi traduzido. Isso é muito legal, é um trabalho muito bem feito. Porque as capas acabaram sendo redesenhadas para poder aparecer dessa forma. Então... basicamente é isso, o quadrinho é todo desenhadinho, todo ilustrado, de ponta a ponta por lápis e caneta, é a coisa mais linda. A história é super interessante porque ela envolve crime, ela envolve amadurecimento. Ela tem uma parte, quando ela começa a contar sobre a história da vizinha, porque eles começam a aprender sobre, a gente começa a ver sobre a Alemanha nazista, que eu... gosto de ler sobre o assunto, principalmente porque eu acredito que se a gente aprender com o passado, a gente não repete no futuro. Então, é isso, a HQ é linda. A história é muito interessante, por isso que foi tão premiada, ela ganhou um Eisner. E eu recomendo pra todo mundo que gosta de quadrinho e é curioso sobre quadrinhos, vou chamar de alternativos, assim, porque ela não é uma história de super-herói, né? Ela é basicamente uma história de uma garotinha que se enxerga de uma maneira distinta, que tá aprendendo sobre a vida, sobre a família, sobre quem ela é e sobre quem ela quer ser, né, e aprendendo a lidar com as outras pessoas.
Ela tem um contexto histórico muito interessante. Eles falam sobre a morte do Kennedy, eles falam sobre a morte do Luther King, eles falam sobre obras de artes. A Karen gosta muito de ir ao museu, então ela tem réplicas de quadros. Vou até procurar aqui uma réplica de quadro pra mostrar pra vocês, porque até as réplicas de quadro, elas são inacreditavelmente bem feitas. Ela não poupa nenhum detalhe. É inacreditável, assim, a qualidade de ilustração da Emil. Deixa eu ver se eu acho um aqui, que acho que foi mais pra frente. Ela vai e volta no teatro algumas vezes, no museu algumas vezes. Mas onde tá? Aqui. São réplicas de quadros, é a coisa mais linda. Olha só isso, que detalhe, que absurdo, assim, a quantidade de detalhes. Eu vou aproximar aqui pra vocês verem. É absurda. O talento dela é inacreditável. Então é isso, esse é minha coisa favorita, é o Monstro. É um livro muito interessante, é uma HQ muito bonita, de uma riqueza de detalhes, com uma história super baseada em coisas que realmente aconteceram. Eu acho que isso é muito legal, traz bastante veracidade pra história. Eu acho que muita gente vai se identificar com a Karen, porque a gente passou por esse momento da puberdade, que a gente não sabe o que tá acontecendo, a gente não sabe mais quem a gente é, ou quem a gente quer ser. Então é isso, a minha dica de hoje, a minha coisa favorita é Monstro. Vale a pena conferir e tá vendo em qualquer livraria. Valeu, Dinastia!